Graça e paz a todos, aqui é o pastor e professor Diego Souza. Nós estamos para mais uma aula da Escola de Líderes e para todos aqueles que chegarem através do YouTube, na busca de mais conhecimento sobre o tema juízo final e a eternidade. Estamos na matéria de escatologia, doutrina das últimas coisas. Vamos lá então? Nesse vídeo, nós vamos estar falando então, como o próprio nome já diz, o juízo final, o julgamento final, o acerto de contas, que é quando os perdidos, aqueles que não receberam Jesus como teu Salvador, receberão a sentença final, onde o mundo será julgado por Jesus, que é o justo juiz, né? A parte mais correta de tudo isso é o fato de que neste julgamento, a pessoa que vai julgar é justamente aquele que, assim como nós, foi tentado, mas ele não pecou. Não será o julgamento de um Deus inatingível, pelo contrário, mas de um ser que experimentou ser tentado, que experimentou as fraquezas e as limitações que envolvem a natureza humana. O próprio Jesus, que veio aqui em carne, sofreu, teve as suas limitações, teve fome, teve sede, foi tentado. Este Jesus, né, que irá nos julgar, que nos conhece, que sabe das nossas fraquezas. Bom, o processo final deste julgamento, né, após tudo transcorrer, só restarão aqueles que estiverem em harmonia com Deus. Satanás já estará no Geena, né, no lago de fogo e enxofre, como está descrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 3, no versículo 12. Vamos ler? Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo que nunca se apagará. Bom, a palavra de Deus é o nosso livro de regra, de prática, de vida, de fé, né? Mas existem outras opiniões a respeito deste tema e que não estão de acordo com as Escrituras. Eu quero apresentar para vocês hoje aqui 3 opiniões, opiniões erradas, né, que não estão de acordo com a palavra de Deus a respeito deste julgamento final. Vamos lá então? A primeira é o universalismo, né? Essa doutrina diz que de um jeito ou de outro, todos serão salvos. O universalismo diz isso, né? E o universalismo mais extremo, inclusive, ele chega a dizer que até o próprio diabo estará livre da condenação, né? Comentário nosso a respeito disso. Totalmente errado. Nós sabemos que a condenação eterna, de repente, pode parecer algo chocante, mas isso não nos dá o direito de mudar o que está escrito na palavra, o que está escrito nos ensinos bíblicos, né? E por isso que nós pregamos, por isso que nós estamos fazendo esses vídeos, por isso que a igreja tem que fazer o seu papel, porque nós queremos um céu lotado e um inferno vazio. Segunda opinião, errada, contraditória, é a questão que diz que o inferno ele é temporário, né? É uma doutrina que dá ao inferno um caráter de duração temporária, né? Como se fosse uma espécie de purgatório, onde as pessoas estariam passando por uma purificação e logo depois estariam salvas. Não há base bíblica para esta doutrina do inferno temporário. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo de número 11, o seguinte: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A terceira e última doutrina errada, né, herética, é o aniquilacionismo. O que é isso? Nada mais é do que uma forma de modificar o castigo eterno, transformando isso em não existência, onde, como o próprio nome diz, serão aniquilados. Dentro desta visão, o inferno ou o Geena, né, ele seria uma espécie de fogueira para exterminar essas pessoas para sempre. Neste caso aqui, então, o castigo seria não existir, a não existência
seria uma forma de castigo eterno. Este é um conceito que inclusive se aproxima do conceito budista, do nirvana, né? Bom, texto para isso nós temos Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, nos diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E o que diz as Escrituras a respeito deste tema? As Escrituras, ela é a nossa maior fonte de autoridade. Primeira coisa, a ideia de um julgamento final, ela é uma doutrina. Não é algo baseado em trechos isolados das Escrituras. E eu quero ler com vocês aqui alguns textos a respeito desta doutrina do julgamento final. Primeiro texto, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, diz assim: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo sobre toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Um outro texto também a respeito disso está em Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 11 até o 15. Vamos ler? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Gente, a palavra ainda nos fala de um outro julgamento, né? O julgamento para os cristãos, onde as nossas obras serão julgadas, né? Onde nós também compareceremos a um tribunal de Cristo, mas é o julgamento de galardão, o julgamento de recompensa. Mas agora tem um detalhe que a palavra de Deus nos traz neste julgamento final que talvez você não saiba, né? Mas neste julgamento nós não estaremos como réus. Inclusive a palavra de Deus diz que nós estaremos como auxiliadores, nós estaremos trabalhando ali neste julgamento final. Vamos ler um texto a respeito disso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Olha isso. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? É isso. São trechos que a palavra de Deus nos traz a respeito do julgamento final. Inclusive no julgamento dos injustos que morreram, eles também serão ressuscitados. Porém, um detalhe que nós não sabemos, e como que são coisas que nós não sabemos, nós não podemos acrescentar, né? Nós não sabemos como que será o corpo deles, mas eles serão ressuscitados também para esse julgamento final. Para nós concluirmos esse vídeo, nós vamos falar então sobre o destino dos salvos, que é onde nós estamos pregando este objetivo do Evangelho, o objetivo da igreja, o objetivo desse vídeo, o objetivo da obra do Senhor na terra, né? Aliás, eu gostaria de poder falar aqui tudo de bom que nós teremos na eternidade e até inventar algumas coisas como alguns fazem, mas eu não posso fazer isso. Tem muita gente que começa a sonhar tanto, imaginar com as coisas do céu e inclusive falar coisas que a palavra de Deus não nos fala a respeito do céu. Nós não podemos, mais uma vez, ir além do que a palavra de Deus nos diz, né? O que eu posso dizer para todos aqueles que almejam o céu, uma eternidade com Deus, é uma dica que a palavra de Deus nos dá, que aquilo que o olho não viu, né, que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então eu tenho certeza que coisas grandiosas, coisas muito boas. Quando nós olhamos a perfeição da criação nesta terra, nós ficamos admirados.
E eu tenho certeza que no céu existem coisas que a nossa mente nem pode contemplar, nem imaginar. E o Senhor está preparando um universo sem morte, um universo sem pecado, um universo sem o tentador, um estado perfeito do universo, onde Deus é tudo em todos. Que Deus abençoe você que nos acompanhou nesse vídeo. Saiba de uma coisa, o nosso comportamento aqui na Terra, as escolhas que nós fazemos vão trazer ecos por toda a eternidade. Pense muito bem, escolha Jesus Cristo hoje como teu único e suficiente Salvador. Estamos aqui mais uma vez, oferecendo oportunidades através da pregação do Evangelho, através do YouTube, através dos vídeos. São as oportunidades de arrependimento que nós temos aqui, enquanto nós estamos aqui. Então, mais uma vez, eu faço o convite para você que está me assistindo e que, de repente, ainda não recebeu Jesus. Reconheça Ele como teu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e tome posse da sua salvação. Que Deus abençoe. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a tua vida, porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Tchau, gente!